testando então a possibilidade de fazer resumos utilizando a câmera. Acho que está muito longe, né? Minha voz não vai capturar muito bem. Então, estou apresentando aqui uma espécie de recuperação da aula que deveria ter sido ministrada na sexta-feira, mas que foi substituída por atividade da escola. E, como se pode ver ali, a ideia seria fazer uma recapitulação do que foi visto nas aulas anteriores. Então, foi feita uma análise da contagem do tempo, por exemplo, a substituição de antes de Cristo, depois de Cristo, por era comum e antes da era comum. Foi explicitado como é que é feita a contagem dos séculos. Então, não houve ano zero. Então, a era comum começa no ano 1 e antes do ano 1 era o ano 1 antes da era comum. Então, a contagem é de trás para frente antes da era comum e um ano após o outro, começando no 1, o que vai ter uma consequência na contagem dos séculos, né? Então, cada século começa sempre no ano 01 e termina no ano 100. Aqui eu botei 00, mas pode ser 100, 200, 300. Então, exemplo, o século 3, a gente pega o 3, converte em algarismos arábicos, e aí já sabe que ele termina, se o século é 3, ele termina em 300. O que vai dar o nome para o século 3, não são os 99 anos que antecedem o último ano, e sim o último ano. Então, o século 3 termina no ano 300 e começa no ano 201. E assim por diante, o século 4 começa no ano 301 e termina no ano 400. O século 5 começa em 401 e termina em 500, e assim por diante. Antes da era comum é tudo contado ao contrário. Então, cada século começa no ano 00, o algarismo imediatamente, começa no ano 00, relativo então 4, século 4 antes da era comum, converte em algarismo arábico ou mais precisamente indiano, mas enfim, ano 4 antes da era comum, começa em 400 antes da era comum e termina em 301, porque conta de trás para diante. Então, enquanto que na era comum, o que vai caracterizar o nome do século, sei lá, se o nome é século 3, é porque termina no ano 300. Se o ano é 15, termina em 1500. Se é século 30, termina em agora nem eu sei, 0003, começa em 3000. Aliás, termina em 3000. E antes da era comum é tudo ao contrário. Então, o século de fato começa com um número que o caracteriza, só que ele vai diminuindo. Então, o século 4 antes da era comum começa em 400 antes da era comum, termina em 301 antes da era comum. O século, 20.000, né, antes de Cristo é o século 20 antes da era comum. O século 30.000 antes de Cristo antes da era comum seria o século 3.000 antes de Cristo ou antes da era comum, e assim por diante. Mas isso é só uma preparação para a gente ter maior facilidade de ler os textos típicos de livros de história. O que nos interessa, então, o conteúdo do nono ano, programa do nono ano, são causas da proclamação da República. Então, por que terminou o Império, né?
consequências da proclamação da República, como é que foi o início da República, né? E aí os temas internacionais como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Aí não tem uma regra clara do que seria o conteúdo, né? Mas então, dando uma pequena antecipada aqui no que seriam os conteúdos do nono ano propriamente dito, então a grande questão da proclamação da República é que não havia uma perspectiva de sucessão clara. Então, Dom Pedro II não deixou claro quem seria o seu sucessor e não preparou a Leopoldina, a filha dele, que agora esqueci o nome, não preparou ela para ser imperatriz, né? A idade avançada de Dom Pedro II não indicava que isso, então, iria terminar de maneira clara e orgânica. O parlamentarismo às avessas, com muito poder do imperador de interferir no parlamento, fazia com que o imperador se desgastasse com as decisões do parlamento. A ideia do parlamento é justamente que o primeiro-ministro escolhido pelos próprios pares se queimasse sozinho em relação a políticas que dessem errado. Claro, se desse certo, ele ganhava prestígio e aí ele continuava sendo reeleito pelos seus pares, né? O primeiro-ministro geralmente não tem um mandato máximo permitido. Mas a ideia do parlamentarismo, ou até mesmo do presidencialismo, é que aquele que se queimava, que fez políticas que não deram certo, que não foram populares, ele seja substituído sem que o governo tenha que cair como um todo, sem que o regime tenha que cair como um todo. E o grande problema do Império Brasileiro foi o longo impasse da questão da abolição. Então, nós tivemos duas leis defendendo o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro, né? Que era uma forma, digamos assim, branda de acabar com a escravidão, era acabar com a importação de africanos escravizados para trabalhar no Brasil. Então, a Inglaterra pressionou muito nesse sentido. Em 1830, nós temos a Lei Feijó, que vai proibir o tráfico negreiro. Mas não pegou muito essa lei. Claro que ela foi reforçada, houve navios, carga para a Índia, carga no caso eram africanos escravizados. Mas em 1850 foi lançada uma segunda lei proibindo o tráfico negreiro. E aí vai ter várias leis sempre com a questão de, vamos acabar com a escravidão, mas os proprietários dos últimos escravos terão de ser indenizados. Então a gente vai ter em 1871 a Lei do Ventre Livre, que previa mais ou menos o seguinte: a mulher escravizada iria cuidar da criança até uns 8 anos, e aí o Estado indenizaria o proprietário comprando o filho da escrava. Ou, alternativamente, que foi praticamente a regra, o filho da escrava trabalharia na propriedade do proprietário, da mãe dele, até ele completar 21 anos. Só que, se a gente fizer as contas, a lei é de 1871 e a abolição ocorre em 1888, ou seja, antes de completar 21 anos, e alguém tivesse nascido após aquela lei, completar 21 anos. Então, em tese, não foi libertado ninguém por essa lei, ou foi muito pouca gente, naquela regra de que o Estado poderia indenizar comprando antes, né? Mas que isso esbarrava na questão, por exemplo, de que era melhor que a mãe cuidasse da criança. Em 1885, se bem lembro,
vai ter a lei dos sexagenários, que também previa que a pessoa como o escravo, a pessoa escravizada que completasse 60 anos, teria de trabalhar ainda mais 2 anos e aí seria libertado. Então essa ideia de trabalhar mais 2 anos seria para indenizar os últimos proprietários. Essa lei é muito ridicularizada porque raramente uma pessoa escravizada sobreviveria até os 60 anos, ainda teria que trabalhar mais 2 anos, mas pelo menos matematicamente é evidente que algumas pessoas foram libertadas ou deveriam ter sido libertadas por efeito dessa lei, porque então 1885, então 2 anos, 86, 87, então a pessoa poderia então ser libertada por efeito dessa lei. E só em 1888 houve a abolição. E quando houve finalmente a abolição da escravidão, na chamada Lei Áurea, o impasse que sempre era a indenização dos últimos proprietários foi desconsiderado, ou seja, o parlamento entendeu que a abolição tinha que acontecer naquele ano e que não teria indenização aos proprietários. E isso levou ao desgosto, à desaprovação do único grupo que realmente apoiava fortemente a monarquia, que eram os cafeicultores, principalmente de São Paulo, né? E aí houve o golpe militar, que foi a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser então o primeiro presidente, seguido pelo Marechal Floriano. Então, 2 marechais são os 2 primeiros presidentes. Eles não seguem muito, nem mesmo a própria Constituição que eles definem, e fazem governos ditatoriais, ou seja, eles não obedecem lei nenhuma a rigor, apenas as próprias opiniões, digamos assim. E, claro, seguindo pressões das pessoas que apoiavam eles, né? Que basicamente eram os seus comandados militares. E aí nós vamos ter então a República Oligárquica, a República da Espada também de 1889, a proclamação da República em 1894, e a República Oligárquica vai até a Revolução de 30. A República Oligárquica, ela se caracteriza por ser o domínio na política, na presidência da República, de oligarcas ou de pessoas apoiadas pela oligarquia, geralmente oligarcas, né? Notadamente dos estados mais ricos do Brasil na época, talvez ainda em parte hoje, que eram Minas Gerais, caracterizada por ser um grande produtor de leite, de queijo de Minas, né? E São Paulo, produtor de café, claro que produzir outras coisas, mas essas são as produções mais notórias. Então, um outro apelido da República Oligárquica era República do Café com Leite. Há uma distorção em que se diz que a Revolução de 30 vai ocorrer porque o pacto de alternância da República de Café com Leite, que era um presidente de São Paulo, depois um presidente de Minas Gerais, depois um presidente de São Paulo, depois um presidente de Minas Gerais, teria sido desrespeitado, mas essa alternância nunca foi rígida, nunca foi um pacto rígido. Então isso é fake news, né? Mas efetivamente havia uma insatisfação no sistema e nós vamos ter então um golpe, que é a Revolução de 30, na qual é liderada aí por um gaúcho, né? O Getúlio Vargas, que isso vai ser objeto de uma aula, claro, específica, mas ele é muito famoso porque ele tinha a promessa de fazer uma constituição. Toda vez que ele troca o regime, né, mudança do império para a república e depois da república oligárquica, da república da espada para a república da espada, nós vamos ter sempre um conflito, vamos dizer assim. Houve uma mudança radical na forma de pensar que levou à revolução ao golpe. Então, geralmente, após uma mudança radical de regime ou de governo,
com ruptura institucional, se costuma fazer uma nova Constituição que represente a nova configuração de forças e os novos valores, a nova visão da sociedade que levou ao novo regime ou governo, uma ruptura em relação ao sistema anterior. Então, se esperava que após a Revolução de 30 fosse feita uma nova Constituição, mas ela não foi feita, o que levou a uma guerra civil, basicamente o Estado de São Paulo exigindo a convocação de uma nova Constituição, entra em guerra, eles perdem militarmente a guerra, mas ganham em termos dos objetivos da guerra, que era obrigar a convocação de uma nova Constituição. Ela efetivamente é convocada e é promulgada em 1934, mas não dura muito tempo, porque acho que não pode. Em 1936, aliás, em 1937 teria de haver uma nova eleição. O Getúlio Vargas estava como ditador até 1934, enrolando, esperando a eleição prevista pela Constituição, e aí em 1936, em 1936, agora fiquei na dúvida,